Meus amores, muito obrigada, Roberta, Joane, que alegria, que honra, que emoção para mim também estar hoje aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles. Boa noite com todo o meu coração a todos vocês que acompanham de forma muito carinhosa o canal da Casa Espírita Joana de Ângeles. E fico muito feliz pelo convite, fico feliz por nós estarmos aqui hoje tendo a oportunidade de refletir sobre a importância de estudarmos a doutrina espírita. Nós que conhecemos um pouquinho sobre a história da codificação, sabemos que o nosso codificador era um homem voltado para o estudo, era um professor, e ele teve todo um cuidado, todo realmente uma preocupação para que a doutrina espírita ela fosse adequadamente compreendida e estudada. E em vários momentos da codificação, Kardec fez questão de colocar a importância e a necessidade do estudo como sendo algo que nós deveríamos procurar sempre. Inclusive, quando nós estamos lendo o Livro dos Espíritos, lá na introdução da obra, já lá no início, ele coloca, inclusive, que ele entende que o estudo da doutrina, de uma doutrina, na verdade, em especial da doutrina espírita, que nos lança, ele diz, de súbito, numa ordem de coisas novas e grandes, ele diz, é algo que precisa ser feito com utilidade. E para que esse estudo possa ser feito com utilidade, ele coloca, deve ser secundado, deve ser realizado por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções, ele coloca, e ainda diz que essas pessoas que verdadeiramente desejam e se colocam ali na condição de estudarem a doutrina espírita, precisam estar animados de uma firme, de uma sincera vontade de chegar a um resultado. E ele vem colocar isso exatamente para nos mostrar a importância de nós estudarmos a doutrina espírita com continuidade, com regularidade, com o recolhimento, a concentração, a reflexão que o estudo necessita. Então é interessante nós vermos isso, porque sabemos que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação. E já ali na introdução da obra, nós já vemos o codificador externar para nós a preocupação com os estudos. E o estudo, como ele diz, um estudo sério, de utilidade, que a doutrina espírita ali ele percebeu queria nos mostrar, trazer verdades e conhecimentos até então desconhecidos pela humanidade. Então, Kardec ainda estava num processo de codificação da doutrina, mas já afirmava para nós a importância do estudo. E vejam que Kardec, no decorrer também do seu entendimento, do seu estudo e do seu preparo no tocante à doutrina espírita, ele não deixou de abordar sobre a importância do estudo no futuro. Nós podemos agora falar e abordar sobre o que Kardec chamou de Projeto 1868. Nem todas as pessoas conhecem o que seria esse projeto de 1868, porque é um projeto que Kardec tinha e que foi colocado em obras póstumas. E algumas pessoas leem a codificação, os 5 livros da codificação, mas nem sempre debruçam-se para também estudar obras póstumas, que nós sabemos que são os apontamentos de Kardec. E vejam que interessantíssimo é o projeto 1868. Kardec, inteligente, vendo lá na frente, ele tinha receio que acontecesse com a doutrina espírita o que aconteceu com o cristianismo, com os ensinamentos de Jesus, que acabaram por conta dos interesses,
acabaram muitas vezes se perdendo no tempo, gerando muitos cismas, muita animalidade, muitos conflitos. Então, Kardec imaginou o seguinte: que para que o que aconteceu com o cristianismo, com os ensinamentos de Jesus, não acontecesse com a doutrina espírita, ele pensou: a doutrina espírita precisa ser organizada, trabalhada, pensada de uma forma que não deixe dúvidas em relação à sua unidade. Porque ele pensava exatamente que quanto mais o entendimento da doutrina espírita, de forma correta, fosse conhecido e difundido para as pessoas, menos dificuldades enfrentaria a doutrina espírita no tocante de ser devidamente compreendida, menos dúvidas iria suscitar, menos cismas, menos conflitos iria suscitar. Então, Kardec pensou assim: para que a doutrina seja devidamente organizada, compreendida e de modo que não possa haver dúvidas sobre a sua unidade, aí vem a ideia, à luz de Kardec. Ele disse: precisa haver uma sistematização do estudo da doutrina espírita. E isso é o projeto 1868, quando Kardec vislumbrou a necessidade de sistematizar o estudo da doutrina espírita. Isso foi antevisto por Allan Kardec. Então, Allan Kardec pensou em um curso regular de espiritismo. Então, ele diz na revista, em Obras Póstumas, perdão, ele diz exatamente o seguinte: um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios da doutrina. E ele diz lá, em Obras Póstumas, que ele considera esse curso regular de espiritismo de natureza a exercer uma capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Então, os cursos espíritas que nós hoje estudamos, na verdade, Kardec pensou e vislumbrou a necessidade do estudo da doutrina espírita já lá em 1868, no livro Obras Póstumas. Porque ele vislumbrava exatamente que essa falta de unidade seria exatamente um dos maiores obstáculos à propagação da doutrina. Porque quando não há unidade, quando não há um entendimento claro acerca de alguma coisa, com certeza é natural que a propagação daquela ideia ela seja deficitária, ela não seja realmente plena, correta. Mas quando há essa unidade, quando há essa precisão, quando há essa clareza, com certeza a interpretação é melhor e a divulgação da doutrina espírita também. Então, o projeto 1868, pensado por Kardec, tinha diretrizes, tinha objetivos, e ele pensava exatamente no primeiro ponto, que era a correta compreensão do espiritismo. Então, essa era a primeira diretriz do projeto 1868, ou seja, Kardec almejava com esse curso regular de espiritismo permitir que o espiritismo fosse bem compreendido e, consequentemente, o conhecimento doutrinário das pessoas como um todo seria muito maior. Era a consequência natural de uma correta compreensão da doutrina espírita. A segunda diretriz que Kardec trazia e pensou no projeto 1868 era exatamente edificar o espiritismo em bases sólidas, livres do arbítrio das interpretações, que nós vimos isso e até hoje nós encontramos isso no cristianismo. Interpretações acerca do Evangelho de Jesus, determinadas parábolas são interpretadas de formas diferentes, conforme a religião, conforme a filosofia. Então, Kardec almejava com esse curso, com o projeto que ele chama
projeto 1868, edificar o espiritismo em bases sólidas que exatamente livrassem a doutrina espírita dessas interpretações divergentes. E, consequentemente, ele alcançaria a pureza e a unidade doutrinária, que era o que ele almejava já desde o início. E ainda, a terceira diretriz desse projeto era a propagação do espiritismo de forma prudente, de forma correta. Ou seja, ele objetivava com isso neutralizar os antagonismos, ele buscava administrar de uma forma mais correta, de uma forma mais harmônica, com habilidade, eventuais conflitos doutrinários. E, de fato, isso acontece. Quando nós temos um curso onde as orientações, os princípios, tudo é passado de uma forma muito natural, de uma forma muito equilibrada e em total consonância com os princípios da doutrina espírita, realmente os antagonismos vão pouco a pouco cedendo lugar à unidade doutrinária. Então, quando hoje nós vemos principalmente o estudo de um curso chamado Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um curso formatado pela Federação Espírita Brasileira, nós ficamos muito felizes em perceber que essa ideia original, esse pensamento original do codificador, ele está presente, ele se tornou uma realidade. E hoje nós temos aí realmente o ESD em 3 tomos, que nos traz de uma forma maravilhosa essa visão global da doutrina espírita, nos oportunizando então essa pureza, essa unidade, essa compreensão adequada da doutrina espírita. Então, o que Kardec coloca acerca do estudo e do completo e do adequado entendimento da doutrina espírita é que o espiritismo, quando ele é bem entendido e bem compreendido, ele se torna verdadeiramente uma alavanca de transformação da humanidade, porque nada deixa a uma interpretação equivocada. Então, antagonismos, essas situações que poderiam dificultar essa transformação da humanidade, essa alavanca, esse auxílio para a transformação, com a doutrina espírita bem entendida, bem entendido e bem compreendido, isso não acontece. E como Kardec sabia que a doutrina espírita iria, sim, secundar o movimento de transformação da humanidade, ele buscava pensar em todos os meios que pudessem facilitar essa caminhada da doutrina espírita. Então, como eu fico feliz em ter a oportunidade de falar sobre o estudo, exatamente também porque esse é um dos vieses, né, do caminho que nós procuramos seguir no desenvolvimento, na divulgação da doutrina espírita, que é fortalecer principalmente os estudos espíritas, para que as pessoas possam sair da superficialidade do conhecimento espírita. Nós percebemos que as pessoas, elas se identificam com a doutrina espírita, elas são simpatizantes da doutrina espírita, mas nem todos assumem o compromisso de estudar. Nem todos assumem a vontade, o esforço, nem todos disponibilizam tempo e perseverança para estudar. E aí vem então a nossa reflexão. Mas realmente é importante estudar a doutrina espírita? E além de todas essas observações que nós colocamos de Kardec, vamos mencionar agora o espírito de verdade, porque nós sabemos que o Espírito de verdade nos traz 2 mandamentos também, e ele diz: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós percebemos que a própria espiritualidade superior vem alertando a humanidade sobre a necessidade de aliar amor e instrução.
amor e estudo. Amor, que é caridade, é a vivência do amor, e a instrução, que é exatamente adquirir os conhecimentos, a compreensão daquilo que nós necessitamos. Porque quanto mais entendimento nós temos, mais segurança nós vamos ter na nossa caminhada e, principalmente, mais facilmente nós vamos galgar degraus da evolução. Todos nós não estamos aqui com o objetivo de evoluirmos, com o objetivo de aprendermos, com o objetivo de destruirmos o homem velho para o nascer de um homem novo. Então já sabemos que precisamos do entendimento, da instrução, do estudo, do conhecimento que liberta e nos tira da ignorância, e precisamos do amor. Então, amor e instrução são os recursos para a reforma íntima. São os recursos utilizados para a reforma íntima, são, na verdade, a chave para a transformação moral. Então, é isso que nós temos que fazer. Não só trabalhar, não só vivenciar, não só fazer a caridade. E também não só estudar, não só adquirir o entendimento, não só conhecer. Precisamos conhecer e vivenciar. E eu trago aqui uma abordagem muito interessante de Martins Peralva. No livro Estudando o Evangelho, ele nos fala exatamente sobre isso. Ele nos fala da importância de nós estarmos caminhando, amando e nos instruindo, porque ele diz assim, vejam que interessante, ele diz, amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. E por outro lado, ele diz: estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando, naquele momento, o aprendiz de queda ou fracasso. Então, nem estudo sem amor, nem amor sem estudo. Por isso que hoje nós estamos falando sobre o estudo. E aqui vale também ressaltar algo que me deixa sempre muito feliz, que é exatamente a preocupação e o cuidado que as casas espíritas têm em oferecer estudos. Nós sabemos que a casa espírita, ela é também uma escola. Ela é um hospital, ela é um lugar de trabalho, ela é também uma escola. Nós percebemos, então, que as casas espíritas oferecem cursos de vários conteúdos espíritas para que nós possamos exatamente realizar o que o Espírito de verdade disse, o amai-vos e o instruí-vos. Então podemos colocar aqui, apenas como exemplo, como eu já havia dito, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas nós temos o estudo das obras básicas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ali os centros espíritas, por mais pequenos, por mais modestos que sejam, eles sempre guardam uma oportunidade para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente porque eles sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a parte moral da doutrina espírita, trazendo esse viés moral, é o que todos nós necessitamos para viver melhor. É no Evangelho segundo o Espiritismo que nós encontramos as forças para o nosso espírito, para que nós possamos, diante das adversidades da vida, nós conseguirmos manter o nosso equilíbrio. Nós não realmente não cairmos, muitas vezes não desistirmos da luta. Então, essa parte moral, exatamente por ela ser tão necessária a todos nós, aflitos da terra, ela é tão bem estudada nas casas espíritas. Mas não só o Evangelho segundo o Espiritismo é estudado.
A casa espírita é um local onde nós podemos aprender, onde eles estão ali, as casas estão prontas para nos ensinar, para vivenciarem o bem, de modo que nós possamos aprimorar o nosso espírito e possamos verdadeiramente crescer para Deus. Então, além das obras básicas, temos o estudo sistematizado da doutrina, temos ainda o estudo e a educação da mediunidade, temos o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD, também com base em apostilas da Federação Espírita Brasileira. Temos ainda o estudo de obras complementares. Quantas obras complementares nós temos e que nos trazem também um conhecimento maravilhoso acerca do mundo espiritual, da vida após a morte. Então, esse estudo sério, esse estudo constante, ele precisa ser uma prioridade das casas espíritas. E, na verdade, o é. Por isso que as casas espíritas, elas têm uma área destinada para o estudo, ou seja, um departamento de doutrina, uma área de estudo. Por quê? Porque se sabe da importância de nós levarmos o conhecimento não superficial, mas um conhecimento sério e aprofundado da doutrina espírita a todas as pessoas. Eu já comentei aqui rapidamente sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é mais ou menos o curso que foi pensado por Kardec e que consta dessas observações em obras póstumas, mas eu vou aqui, de uma forma muito singela, trazer para vocês um dos grandes benefícios, ou alguns benefícios também, que nós podemos obter com a divulgação, com a realização do ESG, por exemplo, nas nossas casas espíritas. E por que que eu falo do ESG? Porque ele é um estudo que podemos colocar como se fosse um abre-alas para o conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita. Porque nós temos 5 obras básicas, nós temos o Pentateuco kardeciano, mas o ESG, ele nos traz, nos 3 tomos, um conhecimento de todo o Pentateuco, um conhecimento global da doutrina espírita. E nós já podemos perceber, tivemos a oportunidade, já que ministramos esse curso muitas vezes, nós percebemos que quando as pessoas iniciam estudando o ESG, e quando elas finalizam o ESG, elas se encontram mais preparadas, com um conhecimento geral acerca da doutrina muito melhor. De modo que quando elas terminam o ESG, que elas vão estudar individualmente as obras básicas, elas têm muito mais facilidade, porque elas já tiveram esse conhecimento global. Então, o estudo realmente sistematizado da doutrina espírita é maravilhoso. Primeiro, porque ele facilita a reforma íntima. Por que que o estudo facilita a reforma íntima? Porque quando eu entendo os motivos, as razões pelas quais eu preciso me modificar, eu preciso ser melhor, eu preciso evoluir, fica mais fácil empreender em nós as mudanças necessárias. É difícil dizer seja bom. Por quê? Porque é bom ser uma pessoa boa, positiva. Ok, mas por quê? Eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo que atenda a minha intelectualidade, o meu entendimento, que vá ao encontro das minhas dúvidas e dos meus questionamentos. E aí vem a doutrina e nos diz: é bom ser um homem de bem, porque essa é a destinação de todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, destinados à perfeição relativa, já que absoluta só Deus a tem, e destinados à felicidade. Mas para isso eu preciso me reformar, para isso eu preciso me esforçar, porque para que eu possa chegar à perfeição, eu preciso obrar nesse sentido, porque a lei do progresso, ela existe, mas ela é
junta, ela caminha com a lei do trabalho. Então, nada virá de forma gratuita. Então, para que eu possa chegar à perfeição, para que eu possa ser feliz, e todos nós desejamos a felicidade, eu preciso trabalhar a minha reforma íntima. Então, vejam como conhecer essa verdade facilita o processo de mudança que todos nós precisamos empreender. Mas como nós vamos saber isso de forma profunda se nós não estudarmos, se nós não conhecermos? O estudo da doutrina espírita garante a unidade dos princípios, que era a preocupação de Kardec, a unidade dos conhecimentos. Proporciona, então, garante e proporciona essa unidade. O estudo desenvolve a fé raciocinada. E a doutrina espírita, ela é igualmente maravilhosa porque ela nos oportuniza raciocinar. Então, aquela fé cega do passado, onde tudo nos era imposto, mas as explicações eram ausentes, nós não percebemos isso na doutrina espírita. Mas se eu preciso e quero desenvolver uma fé raciocinada, eu preciso estudar. Eu preciso conhecer e conhecer a fundo os princípios norteadores da doutrina. Preciso entender como se dá a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. Preciso compreender sobre a imortalidade da alma. Preciso entender como vivem os espíritos no mundo espiritual. A fé raciocinada, ela vem de uma compreensão adequada e não de um conhecimento superficial. Estudar também favorece a divulgação correta da doutrina espírita. E por quê? Porque quando nós estamos estudando, nós estamos ali desenvolvendo futuros expositores espíritas. Estamos ali formando futuros trabalhadores na área da divulgação da doutrina espírita. Como é bom ter uma pessoa que nos explique, que nos oriente, que nos ajude a interpretar adequadamente a doutrina espírita. Então, um estudo nos dá essa oportunidade, porque nós vamos estar ali sendo bem orientados com o instrutor, tendo a oportunidade de conversar, de refletir, de trocar ideias com outras pessoas que igualmente estão conosco estudando. E como nós crescemos em estudos em grupo. Claro que o estudo, todo ele é maravilhoso. O estudo individual, o estudo em grupo também, mas muitas informações, muitas novas informações, novas visões de ver e de interpretar um determinado assunto, nós não obtemos através da colaboração de um amigo, através da colaboração de um instrutor, através de um apontamento, de uma observação feita por alguém que estuda conosco. Algo que talvez nós nem tivéssemos nos atentado e se estivéssemos estudando sozinhos, não obteríamos. Mas naquele estudo em grupo, onde nós temos ali a oportunidade de ouvir várias ideias, várias mentes pensando, como nós crescemos em conhecimento. Então vejam que, quando nós estudamos também, nós vamos entender plenamente o sentido da expressão caridade. E aprendemos que a caridade também se dá através do conhecimento, se dá através da vivência adequada do amor, como a doutrina espírita nos ensina a viver a verdadeira caridade em pensamentos, palavras e ações. O estudo também me proporciona vivenciar a caridade de uma forma muito melhor. Então, nós percebemos que as vantagens, as coisas boas que todos nós adquirimos a partir do estudo da doutrina espírita são inumeráveis. Nós mencionamos apenas algumas, mas há muito mais vantagens, muito mais coisas boas que nós agregamos ao nosso ser a partir da doutrina espírita, desse estudo. E talvez você esteja se perguntando, mas eu acabei de chegar na doutrina espírita, eu já posso fazer esses cursos? Será que há pré-requisitos? Será que há um tempo mínimo
de talvez que de frequentar, de estar ali na casa espírita, para que eu possa fazer um curso, para que eu possa começar a estudar? E a resposta é: no caso do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, não há pré-requisito. Se você hoje está ouvindo essa palestra e lhe dá no coração aquela vontade de estudar, de conhecer um pouco mais, pode procurar esse estudo nas casas espíritas ou mesmo online, e você vai ter a oportunidade de estudar e de aprofundar o seu conhecimento. Há cursos que precisam de um pré-requisito, que precisam, por exemplo, do ESD para serem cursados. Pelo menos são indicados que assim aconteça. Mas para você começar a estudar e aprofundar o seu conhecimento, isso não é necessário. Então, você pode já começar a estudar a doutrina aprofundando-se com o curso do ESD. E depois do ESD, por exemplo, se você gostar de estudar, se você se identificar com o estudo, você pode aprofundar seus conhecimentos. Você pode, por exemplo, buscar desenvolver e estudar mais sobre a mediunidade no curso que estuda e desenvolve e educa a mediunidade. A Federação Espírita Brasileira também oferece um curso muito bom de estudo e educação da mediunidade, também deixa à disposição de todos nós as apostilas, nós podemos obter por download no site da FEB. Então, são cursos que vão nos ajudar a bem desenvolver a mediunidade de forma segura, de forma regular, de forma correta. Além, claro, do estudo do Livro dos Médiuns, que é a Bíblia da mediunidade. E como é importante nós estudarmos a mediunidade, porque a mediunidade é exatamente esse carisma, essa faculdade que nos oportuniza o contato com o plano espiritual. Então, quando nós estudamos a mediunidade, os desenganos, as dificuldades ocasionadas pelo desconhecimento do assunto são supridas. Nós conseguimos educar corretamente a mediunidade, conseguimos equilibrar muitos médiuns que, exatamente pela falta de estudo, de conhecimento, não sabem lidar com a sua mediunidade. O estudo da mediunidade nos dá o conhecimento dos obstáculos e dos desafios relacionados à manifestação dos espíritos, ao diálogo com entidades sofredoras, nos auxilia como obter boas comunicações mediúnicas. O estudo da mediunidade nos auxilia também em como neutralizar atos, influências de espíritos pouco evoluídos que querem, de alguma forma, nos prejudicar. Então, os benefícios que o estudo da mediunidade nos oportuniza também para que a nossa vida no mundo material seja melhor são indescritíveis. Então, vejam que como estudar é bom, como estudar é positivo, como estudar é algo válido e que todos nós devemos realmente procurar realizar no decorrer da nossa existência. E o que não faltam, meus queridos amigos, são cursos ofertados pela doutrina espírita. Eu falei do ESD, eu falei do curso de mediunidade, mas nós temos ainda um outro curso maravilhoso, além das obras básicas, claro, nós temos o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, também com base em 5 apostilas sensacionais ofertadas pela Federação Espírita Brasileira. E é interessante o estudo do EAD, esse estudo aprofundado, que ele vai fazer um estudo comparativo da doutrina espírita com o cristianismo. Vai nos ajudar a interpretar as escrituras bíblicas. Então, nós sabemos que Kardec estudou e estudou profundamente as escrituras bíblicas para que ele pudesse ali trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, para que ele pudesse, por exemplo, no livro A Gênese, abordar questões trazidas na Bíblia, como a Arca de Noé, a criação do mundo,
como o dilúvio bíblico, tudo isso Kardec estuda e analisa na doutrina espírita. O paraíso perdido, Adão e Eva, mas ele não poderia fazê-lo sem estudar as escrituras. E ele estuda e ele interpreta à luz da doutrina espírita. E o estudo aprofundado da doutrina espírita nos oportuniza exatamente isso, entender, analisar a doutrina espírita no seu aspecto filosófico, científico e religioso, mas de uma forma muito mais aprofundada. Então, o EAD é para pessoas que já têm esse conhecimento básico, esse conhecimento prévio da doutrina e querem estudar. Então, esses 5 livros são estudos, aí nós podemos perceber que são estudos mais longos, mas nem por isso menos importantes. Todos precisam ser estudados. E eu falei aqui de estudos para adultos, mas a doutrina espírita, ela também é dada e ensinada para os pequeninos, para as crianças e para os jovens. As casas espíritas, igualmente, destinam uma atenção especial para os pequeninos, como nos departamentos, nas áreas de infância e juventude. Então, as crianças, desde pequenas, já têm ali a oportunidade de começarem a conhecer mais sobre Deus, conhecerem, entenderem as leis divinas que regem o universo, entenderem sobre a origem e a destinação dos espíritos, entenderem sobre o mundo espiritual, a sua relação com o mundo material, entenderem sobre mediunidade. Então, nós vamos ali educando as crianças, formatando neles novos e positivos caracteres, imprimindo ali uma personalidade melhor e mais positiva, exatamente para que nós possamos direcionar esse jovem, essa criança, para que se torne um adulto saudável. E a doutrina espírita, de forma brilhante, ela também nos ensina da importância de nós mostrarmos, apresentarmos Jesus às nossas crianças e aos nossos jovens, porque é exatamente na fase infantil que nós podemos melhorar e reformar caracteres. É ali que ele pode ser novamente educado, reprimindo os maus pendores do passado. E por quê? Porque na fase infantil, as tendências do ontem ficam em estado de adormecimento. Elas estão ali em estado latente e elas vão retornar com todo o seu vigor na fase da adolescência. Então, na fase infantil, como os maus pendores estão reprimidos, é a oportunidade dos pais, através do conhecimento da doutrina espírita, do conhecimento de Jesus, irem realmente moldando as crianças, exatamente porque eles estão acessíveis aos conselhos, brandos, facilitando o entendimento. E as casas espíritas, então, também dão uma atenção muito especial às crianças e ao jovem, exatamente porque nós sabemos que conhecer Jesus é sempre, hoje e será sempre, a melhor profilaxia contra o aborto, contra o suicídio, contra as drogas. Então, olhem como o estudo, de uma forma geral, é relevante para facilitar a nossa melhora aqui na Terra, para que nós possamos viver melhor o hoje e, consequentemente, termos um amanhã muito mais feliz. E nós já estamos nos encaminhando para o fim das nossas reflexões, mas eu gostaria de fazer uma última abordagem que me parece também muito relevante, principalmente nos tempos de hoje. Com a pandemia, muitas informações precisaram ser repassadas através das redes sociais, através da internet. E os estudos espíritas, o conteúdo espírita, igualmente. Nós sabemos que, a partir da pandemia,
quantas casas espíritas passaram a ter um canal para que pudessem continuar levando o entendimento e o consolo da doutrina espírita a mais corações. Então, o estudo hoje da doutrina espírita também ele pode ser obtido através da internet. Claro que ainda é um número reduzido de casas espíritas que hoje divulgam e colocam também o seu conteúdo nas redes sociais, mas isso cresceu muito e a tendência é continuar crescendo. A própria Federação Espírita Brasileira, no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, incentiva tal prática e sugere realmente a ampliação e o fortalecimento da divulgação da doutrina pelas mídias, pela internet, por cinema, jornal, revista, ou seja, tudo isso é importante para que a doutrina espírita chegue a mais corações. Agora, o que nós podemos e devemos ressaltar é a responsabilidade, a seriedade na divulgação da doutrina espírita pela internet, porque não há dúvidas que é um excepcional instrumento para divulgar Jesus, para levar o evangelho sem fronteiras a todo o mundo, a todo o planeta. Há lugares de difícil acesso, onde eventualmente não tem uma casa espírita, aquelas pessoas ali não estão privadas do conhecimento da doutrina espírita. Através das redes sociais hoje, elas podem chegar a ter um conhecimento aprofundado da doutrina espírita. Mas nós não estamos aqui dizendo que o estudo via internet signifique a substituição das casas espíritas. Não é isso que nós estamos dizendo. As casas espíritas, os estudos via internet se complementam, porque nós sabemos que nós podemos adquirir o estudo, muitas vezes pela internet, mas às vezes aquele acolhimento, aquele aconchego, aquele tratamento espiritual, a casa espírita oferece de uma forma mais plena. Então vejam que nós precisamos aliar os recursos que as casas espíritas de forma presencial podem ofertar com aquelas informações, com aquelas orientações que hoje as redes sociais também podem nos trazer. Nós estamos aqui hoje refletindo numa palestra de forma virtual, aprendendo e tendo a oportunidade de estudar de forma virtual, mas com seriedade. Nós precisamos nos preocupar sempre com as informações que nos são repassadas via internet. Buscar informações confiáveis, buscar informações seguras, analisar o mérito daquilo que nós recebemos, analisar a fonte das informações, verificar se aquilo que está sendo passado está verdadeiramente adequado aos princípios da doutrina espírita. A divulgação da doutrina espírita via internet, ela é maravilhosa, mas ela precisa ser feita de forma responsável, com muito estudo e muita dedicação, para que nós não levemos para muitos corações que não têm a oportunidade, talvez, de aprofundar o conhecimento espírita, de chegar na doutrina já de forma equivocada. Lembremos, então, que a internet é um ambiente neutro e quanto mais as casas espíritas adentrarem na internet, mais a doutrina espírita será bem compreendida e bem divulgada, porque não basta divulgar, é preciso bem divulgar, para que a doutrina seja verdadeiramente compreendida, bem ensinada e bem vivenciada. Então, diante de tudo isso que nós conversamos, nós percebemos que há muito a aprender acerca da doutrina espírita. Nós vamos estudar aí a nossa reencarnação inteira e não vamos conseguir ler, por exemplo, todas as obras que nós temos hoje disponíveis para isso. Se nós formos contar só as obras do saudoso Chico Xavier,
já vai a nossa reencarnação inteira, que são mais, são centenas de obras aí disponíveis para todos nós. Precisamos então, meus queridos amigos, de força de vontade, realmente persistência, compreender a necessidade do estudo para a nossa reforma íntima. Aprendamos o quanto antes a vivenciar a boa nova trazida pelo Mestre Jesus. Mas para vivenciá-la, precisamos verdadeiramente conhecê-la. E finalizando, agora sim, finalizando as nossas reflexões, nós trouxemos um poema para você. É um poema que nós preparamos falando exatamente sobre a importância de conhecer o Espiritismo, não esse conhecer superficial, mas o conhecer através de um estudo aprofundado. Então a poesia é Conhecendo o Espiritismo. Conhecer o Espiritismo é abandonar o materialismo. Com os conhecimentos adquiridos, tornamo-nos homens esclarecidos. A doutrina esclarece questões fundamentais. Deus existe? De onde vim? E muito mais. Quem sou eu? Por que sofro? São questões capitais que o Espiritismo elucida com argumentos racionais. Para onde vou? É também dúvida usual, a indicar nossa essência espiritual. O Espiritismo mostra ser a existência carnal, oportunidade de crescimento fundamental. Diante de grandes sofrimentos, vem o desânimo e tristes pensamentos. Sem esperanças, perde-se até a razão de viver. E aí vem a doutrina e nos ensina a reviver. Com o seu aspecto consolador, traz a luz que nos conduz ao Mestre Jesus. Ensina a serem todos amados por Deus, espíritos imortais e filhos seus, nascidos para a perfeição e a felicidade, e que pelo amor alcançarão a santidade. Resgatarão os erros do passado, crescerão para Deus de bom grado. Conhecer o Espiritismo é dádiva real, a merecer agradecimento especial. Com ele, alcançaremos nosso destino e seremos finalmente um ser divino. Muito obrigada.